Eu vou falar um pouco sobre o que eu acredito que vai ser, né, qual o cenário atual, o que eu acredito que vai ser o reflexo dessa reforma para o nosso dia a dia na advocacia. Primeiro, vamos falar um pouquinho dos aspectos da reforma. O doutor Anderson vai trazer para vocês com mais detalhes isso. Eu vou tentar resumir mais ou menos a ideia que se entende dessa quarta versão da PEC 287, que quer alterar o regime previdenciário brasileiro. E nessa ideia, é importante a gente lembrar que essa reforma não quer tratar só de regime geral, nem só de regime de servidores. É uma mudança e uma tentativa clara de unificação do regime de previdência público, então, para que a gente tenha servidores e trabalhadores da iniciativa privada se aposentando com as mesmas regras. E essas regras são mais rígidas e mais difíceis de se alcançar do que as regras que a gente tem hoje. A reforma é, então, um endurecimento e uma dificuldade maior de se cumprir os requisitos. Além disso, sem dúvida, a reforma vem tentar postergar o exercício do direito de aposentadoria, tornando essas regras de transição com pedágio e com fatores, ainda que com a extinção do fator previdenciário, com coeficientes menores, que vão fazer com que as pessoas, ainda que possam se aposentar, resolvam esperar mais um pouco para poder se aposentar com um valor melhor. Além disso, a gente tem uma diminuição das diferenças entre regras para homens e mulheres. A idade mínima que se quer incluir para todas as aposentadorias, seria de 65 anos homem e 62 anos mulheres. Nesse caso, a gente tem também a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. E a gente teria apenas, agora, uma aposentadoria que unificaria idade e mais tempo de contribuição. Essa alteração também atinge os servidores na questão do abono de permanência. Para os colegas que se debruçarem na PEC, nessa versão atual, vão ver que o abono ele não foi extinto, como era uma intenção inicial, mas ele agora passa a poder ser até o valor da contribuição previdenciária. Hoje, nós temos o abono de permanência sendo pago exatamente no valor da contribuição previdenciária. O servidor que atinge os requisitos para se aposentar e continua a trabalhar, só vai receber de volta todo o valor da contribuição previdenciária. Já se a PEC passar, o servidor não vai ter mais essa regra. O Estado, o município ou a União vão poder criar regras diferenciadas de, por exemplo, 10% do valor da contribuição, 5%, 50%. Isso vai ficar a critério de legislação específica, o que vai também desestimular o servidor a continuar a trabalhar. Com esses aspectos, a gente tem o cenário atual, né? As mudanças que poderiam vir agora o cenário atual. No momento, nós temos o primeiro reflexo dessa reforma como um aumento das dúvidas previdenciárias. Talvez o único ponto positivo seria um aumento da consciência previdenciária de cada um de nós. As pessoas com essa possibilidade de mudança começam a se questionar como que ela vai poder se aposentar ou quando que ela vai poder se aposentar, seja com as regras atuais, seja com as novas regras que possam vir a existir através da reforma. Isso seria, a meu ver, o único ponto positivo dessa proposta de emenda constitucional. Além disso, a gente tem um aumento de demandas para advogados, de pessoas que querem, na verdade, uma consultoria previdenciária. Elas querem que a gente faça o cálculo para elas de que data elas podem se aposentar e de que forma o dinheiro delas é melhor investido no sentido previdenciário. Porque a previdência não deixa de ser um investimento. Você paga para o regime geral, você paga para uma previdência privada e você vai ter um reflexo lá na frente de aposentadoria, de um valor de benefício. E as pessoas começam a ter um pouco de consciência que talvez o INSS ou os servidores que vinham com aquela ideia de que o Estado proverá, que a aposentadoria deles é mantida com o valor da ativa e com reajustes iguais ao da ativa, isso não existe mais. E as pessoas começam a ter que se preocupar. Hoje, independente da reforma passar ou não, elas começam a criar essa consciência, esse cuidado, talvez, essa preocupação de o que vai acontecer lá na frente. Para alguns de nós, isso tem sido também o aumento de dúvidas, de questionamentos envolvendo a previdência privada, ou a complementar. Tanto dos servidores públicos, que já têm essa
possibilidade, né, os servidores que ingressam agora, essa possibilidade de aposentadoria do regime público num valor limitado ao teto do INSS, e, se quiser receber mais que isso, teria que contribuir à parte numa previdência complementar, seja ela pública, vinculada ao ente em que ele está trabalhando, ou seja ela privada, vinculada a bancos ou vinculada a entidades fechadas de previdência complementar. Sem dúvida, isso traz para nós, advogados, um desafio grande, que é entender a seguridade, principalmente os regimes de previdência social, como uma estrutura conjunta. Hoje, o advogado previdenciário não pode ser mais só especialista em regime geral, ou em regime próprio, ou em previdência complementar. O advogado previdenciário precisa desenvolver um estudo de tudo que envolve os regimes de previdência no Brasil, porque o nosso cliente hoje precisa dessa resposta. Ele precisa saber se é melhor pagar em atraso, por exemplo, 100, 200 mil para cobrir uma lacuna e criar um direito adquirido, ou se é melhor para ele pegar esses 100, 200 mil e colocar numa previdência privada. Qual é a diferença de benefício que ele vai ter entre cada regime? E isso é um desafio para que a gente possa, então, não só estudar a legislação, mas também aprender os cálculos previdenciários, né? Como que se chega ao montante, inclusive, da previdência privada, que envolve cálculos atuariais mais complexos. Outra questão que nós temos é uma descrença significativa no momento atual. Eu acho que é se essa reforma passar, ou mesmo que ela não passe, é uma realidade que a gente vai ter que conviver, que é uma descrença dos regimes públicos. Infelizmente, o governo gastou muito dinheiro e tempo falando mal do INSS, falando mal dos servidores públicos. E isso criou, para o público em geral, para a população em geral, uma sensação de que não há seriedade na administração, na concessão de benefícios, nas regras. Que as regras podem mudar a qualquer tempo, que você começa a contribuir esperando uma coisa e lá na frente você vai se aposentar com outro tipo, outro direito. E isso cria para o público em geral, para a população, uma vontade de não participar, de ficar de fora desse regime previdenciário. E isso é oposto com a consciência. Você vê eles se preocupando como vão receber benefícios no futuro, mas, ao mesmo tempo, não acreditando no sistema que nós temos hoje. O que é uma pena, porque o regime previdenciário do INSS, né, as regras que nós temos hoje, é um regime que é, sim, suficiente. Que as regras são, sim, possíveis de dar dignidade aos segurados da população, principalmente de mais baixa renda, e que quem quiser receber mais poderia recorrer, como pode hoje recorrer à previdência privada. Com essa descrença, muita gente que estava trabalhando, mas não tinha iniciado a contribuição, que com a regra do microempreendedora, da contribuição de 5%, poderia acabar entrando no sistema. Logo após essa criação de uma regra diferenciada, o governo começa a tentar retirar a credibilidade do regime que nós temos público. Então, isso é um problema e estamos nisso na situação atual. E a pergunta que existe, né? A reforma vai passar? A reforma não vai passar? Qual a probabilidade dessa reforma passar? Eu acredito, sinceramente, que é grande. Não antes das eleições, mas em novembro e dezembro desse ano, nós temos uma grande chance de que essa reforma seja negociada. Porque eu pergunto para vocês, quem se lembra, quem votou a favor da reforma previdenciária de 98? Pode levantar a mão. Quais os deputados, os senadores? Quem se lembra quais os deputados e senadores votaram a favor da reforma de 2003, que retirou direito dos servidores públicos? O nome de um. Né? Então, assim, ninguém lembra. Depois que essa eleição passar, que essa é a preocupação dos deputados e senadores, daqui a 4 anos, quem vai lembrar no que eles votaram, de que forma eles votaram? E eles vão continuar sendo reeleitos. Então, a preocupação deles é não votar antes da eleição. Depois da eleição, tanto o governo atual vai querer aprovar a reforma, como há uma probabilidade do governo próximo também querer aprovar a reforma. Por quê? Porque ele não vai querer carregar esse peso vinculado ao seu nome, o próximo governo. Ele vai também trabalhar, porque, para as contas do governo, a reforma é interessante.
ele vai ter mais dinheiro para gastar em outras coisas. Os servidores vão ter que esperar mais tempo para se aposentar, o pessoal do INSS vai ter que esperar mais tempo para se aposentar. Então, há uma grande chance da reforma passar em dezembro desse ano. E se a gente lembrar, as reformas sempre passam em dezembro. A reforma de 98 foi 16 de dezembro. A reforma de 2003 também foi no final do ano. É bem a época em que as pessoas estão menos atentas, já se programando para as férias, para o Natal, e acaba que isso é feito a toque de caixa. Então, a gente tem, sim, uma grande chance dessa reforma passar depois das eleições desse ano, tanto com o apoio do atual governo, quanto com o apoio do eventual próximo governo, seja ele qual for. E daí vem, de novo, quais as perspectivas disso, quais os reflexos disso para a advocacia previdenciária. Acredito, sim, alguns pontos que eu consigo pensar de uma forma bem clara, né? Vai ter coisa que vai acontecer que a gente não consegue nem prever, mas de uma forma bem clara. Necessidade de constante estudo e atualização. Nós vamos ter que se debruçar a essa emenda, não sei se alguns de vocês já fizeram isso, ela é bem complexa. A redação dela parece que foi feita para confundir, não para esclarecer, né? A quarta edição dela já vem cheio de pontos que inclui e retira, que acaba trazendo ainda mais nebulosidade à regra e a aplicação dela depois pelo INSS e depois pelos tribunais. Tá? A gente vai ter um aumento da procura da consultoria previdenciária. E esse aumento é das pessoas, tanto agora, querendo saber se elas já têm direito, se não têm, e de que forma essa mudança pode afetá-las, mas também numa coisa que a gente tem que começar a pensar um pouco mais, que é a questão da contribuição em atraso para o cumprimento do direito adquirido. A gente tem feito isso muito lá no escritório, principalmente para servidores públicos, que, às vezes, 1 ano, 2 anos de contribuição para trás significam a implementação de regras que garantem integralidade e paridade hoje, para servidor com 56, com 58 anos, que, se não contribuir esse tempo para trás, vai ter que trabalhar mais 9, 10 anos para pagar pedágio e para cumprir regra de transição para a integralidade e paridade. Então, essa logística previdenciária que envolve não só a análise do que existe, mas daquilo do que pode ser feito para esse servidor ou para esse segurado do INSS, isso vai fazer com que a nossa advocacia se torne muito mais consultiva do que judicial. Né? Isso muda a perspectiva do que a gente apresenta e oferece para o nosso cliente. E isso vai ter que mudar a forma como a gente racionaliza e raciocina o processo e a análise dos documentos. Né? A gente vai trabalhar muito mais com gente também que quer se aposentar e que quer se afastar das regras de transição do que pessoas que já estão em revisão de benefício ou que já têm benefícios concedidos. A gente vai ter um aumento da discussão do direito adquirido. Tá? A gente vai ter um aumento das demandas de aplicação de regra de transição. De que forma? Porque tudo isso vai ter que ser interpretado e vai trazer um desafio para todos os operadores do direito previdenciário, para o servidor que vai atender, para o advogado que vai analisar a documentação, para o juiz que vai julgar isso depois. Tudo isso, então, traz esse desafio de a gente ser mais, ser melhor, né? E, principalmente, de que possamos cada vez mais, até porque é a matéria, né, que muitos de nós gostam de estudar, que possamos cada vez mais nos debruçar ao estudo, ao desenvolvimento de teses. Eu sempre digo, quando eu ministro aula, que as teses revisionais, que as teses de direito que a gente trabalha no direito previdenciário, elas surgem da leitura da lei seca e da interpretação do advogado. E é isso que a gente vai ter que fazer. Não vai ter doutrina sobre a reforma. Não vai ter jurisprudência sobre a reforma da Previdência. Vão ser regras que a gente vai ter que interpretar. Vão ser normas que a gente vai ter que criar a jurisprudência, criar o significado, né? Trazer o reflexo matemático dessa norma para o direito previdenciário, até fazer os cálculos, interpretar como os cálculos devem ser feitos. Tem várias dúvidas que já surgem, né? E que a gente vai ter que, ao longo dessa, se essa reforma vier, ao longo dessa mudança,
lutar para que a interpretação dessa reforma seja da melhor maneira possível para os segurados. Não é a tendência e não é o objetivo dela. O governo criou essa reforma para atrasar aposentadorias, para dificultar o acesso a benefícios, para retirar direitos, em alguns casos, por exemplo, da pensionista não poder acumular pensão e aposentadoria. Nesse caso, vem também uma discussão, né, e uma interpretação que deve ser feita da inconstitucionalidade de alguns pontos dessa norma. Tudo isso faz com que nós tenhamos que, sem dúvida, né, nos dedicarmos ao estudo do direito previdenciário, dos seus princípios, da sua base social, para que a gente possa chegar às conclusões não do que o governo pretende, mas daquilo que o direito social garante a cada um desses segurados que vão ser atingidos pela reforma. Então, fica o meu desafio para vocês, né, um pouco do reflexo das intenções, que eu acredito que sejam, e daquilo que a gente vai ter que conviver se essa reforma passar. E, infelizmente, eu acredito que ela vem, de uma forma ou de outra, que ela vem, talvez logo. Agradeço a vocês pela